Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, muito boa tarde. Mais uma doutrinária aqui no nosso querido Centro Prosebem. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um bate-papo a respeito da harmonia e da felicidade. Vamos entender um pouco, tá, acerca da harmonia, né? Porque nós sabemos que a casualidade, ou seja, a casualidade da conduta psicofísica de cada um de nós tem a sua origem na Gênese, ou seja, no espírito. Então, a perfeita harmonia é o equilíbrio entre a mente, corpo e espírito, ou seja, matéria, formando ali o alicerce para a nossa saúde. Mas, principalmente, fica cada vez mais explícito que a raiz de várias patologias está agindo com o aval de cada um de nós, que não se condiz na recuperação do estado em que nos encontramos. Porque se nós observarmos as tensões mal canalizadas e mal direcionadas e suportadas por muito tempo, quando cessam, são substituídas por patologias de grande porte. Ou seja, no campo do desequilíbrio físico, dando origem a tumores malignos, crises asmáticas, insuficiência renal, respiratória, até estado de esquizofrenia, neuróticos, psicóticos e depressivos. Ora, como nós entendemos que nós damos essa brecha? Porque esse estudo foi feito por cientistas e nos diz exatamente que o mal que nós causamos a nós próprios vem da nossa própria consciência. Porque quando os distúrbios causados por moléstias diversas acabam afetando a nossa área do nosso comportamento moral, conduzindo-nos à ingestão, muitas vezes, das fugas, né, das drogas lícitas, como dizem, né, as drogas alcoólicas, o tabagismo, e que representam várias formas de enfermidade psicossocial, destruindo o grupo humano de que padece a nossa presença. Ora, muitos combatem os chamados efeitos colaterais, sem dar maior atenção à causa. Tudo existe uma causa. E nós precisamos saber qual a origem dos nossos problemas. Porque a influência que a nossa mente exerce sobre os nossos corpos é de grande valia para a nossa saúde. Porque se nós entendermos que o ser interior reflete-se na soma que somente recompõe e renova cada um de nós sobre a ação da nossa conduta mental e emocional, que nos é dirigida para um equilíbrio das emoções e da existência. Por aí nós já começamos a entender um pouco desse processo de equilíbrio. Porque perante quaisquer problemas de saúde que nós venhamos a ter, a conscientização do enfermo quanto ao poder que nós dispomos para a autocura, basicamente nós precisamos entender que quando Cristo de Deus nos ofereceu e nos disse que vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais, esse muito mais requer uma nossa conscientização que nós dispomos dessas condições necessárias para exercer a nossa autocura, mas desde que nós possamos desejar com sinceridade
dando-nos uma visão, um quadro otimista e nos proporcionando a reestruturação espiritual e corporal. Né? Porque muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós fixamos as nossas mentes a ideias negativas, vinculadas a uma tendência até, podemos dizer assim, de autocompaixão, de uma autodestruição, aliado muitas vezes ao ódio, à vingança, ao orgulho, à inveja, contra outros, e essas atitudes desagradáveis transformam-nos em presa fácil para as nossas doenças, estimulando-nos a degenerescência das nossas células, que aceleram sua multiplicação, formando esses tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se um campo às infecções e às contaminações que desequilibra a nossa máquina orgânica, onde fomentam as instalações das nossas enfermidades. Mas uma terapia bem orientada deverá sempre ser fundamentada na realidade do ser, ou seja, do nosso espírito. Porque a nossa transitoriedade de uma reencarnação, como a sua brevidade no relógio até da eternidade, são insuficientes para um processo de aprimoramento, de beleza e de felicidade que estamos destinados. Joana de Ângeles, ela fala-nos da nossa harmonia, onde ela nos orienta que vivas em harmonia com os outros e estes contigo. Porque nós necessitamos manter um programa pessoal, mínimo que seja indispensável aos resultados para sermos felizes. Porque a pessoa que vive bem, consigo com as demais, consegue desenvolver um espírito de cooperação, de grande naturalidade, em dar e receber. Porque podemos entender um pouquinho pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para o bom relacionamento humano e social. E Joana nos traz algumas orientações, onde eu digo a vocês que nós temos que entender o PCA. O PCA é criado por mim. Ou seja, mas ela diz que nós temos que sermos pacientes. Porque a pessoa que nós sabemos, quando nós nos colocamos em pressa, e nós sabemos que a pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e o descontrole onde nós cultivamos. Por isso que, desse modo, nós precisamos organizar todos os nossos momentos, de forma que necessitemos viver não em agitação ou ansiedade, porque isso vai nos levar a uma profunda insegurança. Nós precisamos relaxar e confiar que chegará o nosso momento no instante apropriado. O segundo ponto é ser caridoso, porque todos nós necessitamos de ajuda, gente. Então, nós precisamos usar as nossas palavras e levantar os ânimos, não só os nossos, mas daqueles que estão debilitados, estimulando as novas lutas. Nós devemos não criticar, exercer a indulgência, não nos levarmos a alguma pessoa ao ridículo, jamais. Nem mesmo
até em tom de brincadeira. Muitas vezes a gente brinca com irmãos, com amigos. Isso também nós devemos evitar. E nós precisamos repartir gentilezas de acordo com as nossas e as necessidades das outras criaturas. Porque um coração caridoso é uma ilha onde povoa a felicidade. Então, Joana nos dá um terceiro ponto a sermos amorosos. Porque o nosso amor deve nos alegrar e alegrar os outros, diminuindo, ou seja, em restringir esse campo de ação, ou seja, aumentar cada vez mais este amor que o Cristo nos ensinou, do amor incondicional. Porque no mundo carente que nós vivemos, vamos imaginar que toda baga de amor, pequenina que seja, é como um raio dissipado nas trevas e apontando para um rumo novo, rompendo os nossos e os bloqueios dos outros, vencendo os nossos receios, superando os nossos limites, deixando com que o amor nos conduza, fluindo a nós também para os demais. Porque à medida que nós cooperamos e confiamos no bem, nós temos uma diretriz para a nossa harmonia em relação a nós próprios e a todos aqueles que vivem ao nosso redor. Então, toda vez que ouvimos uma bela música, selecionamos a impressão que se instalará com a harmonia do nosso desenvolvimento. Porque quando nós falamos de harmonia, em uma orquestra, cada um daqueles membros que ali está com seu instrumento, ele vai tocar uma partitura, e nessa partitura cada um tem que estar harmônicos para que a melodia flua, para que chegue aos nossos ouvidos harmônicas e boas de nós podermos ouvir e escutar. Porque hoje nós sabemos que a humanidade anseia por essa harmonia. A harmonia das nossas consciências, a harmonia no nosso bem-estar. Porque nós estamos vivendo alguns percalços na nossa vida cotidiana. E essas vicissitudes de tantos outros fatores que nos envolvem. Porque nós sabemos e buscamos o caminho para o nosso equilíbrio. E a respeito da harmonia, nós precisamos reportar aos nossos pensamentos e tudo aquilo que nós aprendemos, porque ao atravessarmos gerações e gerações, em que a harmonia deverá permanecer uma conquista diária das nossas existências, dissipando sempre essa harmonia, equilibrando, mantendo o nosso corpo e a nossa mente em equilíbrio. E das vezes que muitas vezes buscamos dessas vicissitudes, vamos concentrar. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos nos lembrar dos espíritos bondosos, aqueles que nos acalentam. Vamos invocá-los para que tragam a paz do Cristo de Deus para cada um de nós. Vamos entender que nós precisamos dessa harmonia. E para isso, muitas vezes, nós precisamos realizar alguns exercícios. Exercer o exercício da paciência, da tolerância, do perdão, de perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, da compreensão. Compreender e entender os nossos irmãos, aqueles que vivem ao nosso redor, onde muitas vezes nos incitam a perdermos a paz, a consciência. Porque cada um de nós, se conseguirmos essa paz, nós estaremos vivendo melhor conosco
e com os outros. Porque é como se fosse uma paisagem representada em uma tela. Porque essas cores que ali estão impregnadas, elas não brigam entre si, mas se combinam e se completam e se complementam, dando à nossa ótica uma paisagem bela, uma pintura, e que nos traz exatamente uma paz interior, de acordo daquilo que nós estamos vendo e enxergando. Mas precisamos entender também que nos diversos campos da sociedade em que vivemos, a harmonia é uma questão fundamental, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos ainda nos resquícios de uma pandemia, e essa pandemia nos trouxe o desequilíbrio emocional. Hoje nós vemos muitas patologias causadas por nós próprios, pelas nossas angústias do cotidiano, pela impaciência, pela intolerância para conosco. E é isso que nós não devemos estabelecer. Porque a harmonia estabelece uma conjuntura de qualidades e que elas transmitem coerência em nossos sentimentos, deixando-nos de forma agradável para que ela seja implantada em nós e para que nós possamos dissipar para os outros. Porque antigamente nós podemos imaginar, né, que a harmonia era algo vago e específico. A cada área de atuação que nós tínhamos em relação ao ser humano. Mas hoje, quando se fala em harmonia e espiritualidade, é possível compreender a extensão imensurável que essa harmonia significa. É uma harmonia aliada à espiritualidade, meus queridos irmãos, que consegue fazer com que nós, indivíduos ou almas, espíritos encarnados, perceba tudo o que existe e acontece à nossa volta, sabendo como lidar com as mais diversas situações. Isso requer treino, isso requer paciência, mas nada disso é impossível. Porque a harmonia, ao passo que nos tranquiliza, quando ela é espiritualizada, ela repercute, atingindo o raio que jamais poderia ser atingido, a não ser pelas infinitas e iluminadas preces que direcionamos à espiritualidade. Como se fosse um clarão a abrasar a terra e todo o espaço, um verdadeiro efeito de contágio, apenas para ressalvar de que tudo está à nossa volta e está bem. E aí nós podemos perguntar, como viver em harmonia? Quando tudo o que está acontecendo parece de uma forma antagônica, como ter harmonia em meio de tantas violências, tantos preconceitos, tantas injustiças e tantas corrupções que nós estamos vendo no mundo? E qual seria a resposta? A resposta cabível é de que quanto mais nós empregamos esforços para nos transformar, o coletivo sofre as consequências. Mahatma Gandhi diz: se queres mudar o mundo, primeiro mudas. Ou seja, a mudança começará dentro de cada um de nós. Porque quando nós mudamos, nós somos percebidos pelos outros. Vamos imaginar alguém que está cercado de pessoas em um quarto completamente escuro.
e que de repente alguém resolve acender uma vela. Vamos imaginar que a vontade é o fósforo e a chama a consequência dessa vontade, que não apenas clareia, ou seja, beneficia quem tem a iniciativa de acender a chama, como também a todos, por algum momento, que habitavam em tal negritude. Então, quando nós deixamos com que a nossa luz acenda, nós precisamos entender que ela vai disseminar para o outro. Então, dessa forma, que harmonia e espiritualidade caminham para e paz e se comprazem cada uma de ser tem de ser o melhor. Por meio dessa aliança, nós, criaturas, conseguiremos discernir o certo do errado, o verdadeiro do duvidoso, e conseguiremos galgar melhores caminhos, e caminhos esses favoráveis ao nosso aprimoramento e desenvolvimento moral e espiritual. Kardec nos ensina que reconhecerá o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para dominar as nossas mais inclinações. Isso é a busca da harmonia, isso é viver a verdadeira origem espiritual. E se nós formos voltar um pouco para o que nós falamos, nas artes, a harmonia está presente quanto à beleza na obra do artista. Em todos os campos da vida, meus queridos irmãos e irmãs, deve ser cultivada esta beleza. Quando da música, por exemplo, atribui um termo à harmonia, como comentei no momento próximo, a combinação dos elementos constituídos do som, que geram sensações agradabilíssimas aos nossos ouvidos e que nos tornam apreciadores. Se nós observarmos na área da poesia, a harmonia está no emprego das palavras, que combinam numa métrica e estabelecem uma onda linear e celeste. Como falamos na pintura, os tons e os objetos estabelecem entre si um pacífico diálogo. Isso torna a tela atraente, encantadora e de forma, portanto, harmônica. Então, nós precisamos entender. Por tudo isso, a criatura deve procurar as notas suaves e criar uma harmonia que preencha em nós mesmos as nossas almas e a espiritualidade que somará forças para nos transformar as sementes do caminho em árvores frondosas, verdejantes de esperança e frutíferas em relação à nossa evolução, porque cada um de nós estamos predestinados ao progresso. E isso tem um apoio da harmonia espirituosa e da força de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo neste problema. Nós estamos vivendo em uma situação que precisamos dessa harmonia. E quando falamos de harmonia e felicidade, quando se fala exatamente uma questão de felicidade, nós precisamos entender uma outra vertente, é a nossa consciência da paz interior. Podemos entender que a felicidade pode não ser deste mundo, mas ela começa aqui. Ela começa para que nós possamos entender que para sermos felizes, a felicidade depende de cada um de nós. Está em nossas mãos. A felicidade não é intangível, é tangível.
Também ela não é coletiva quando nós queremos colocar na mão do outro a nossa felicidade. Jamais. A nossa felicidade repousa em nossas mãos. Em nossas mãos, no sentido que eu busque ser feliz. E para que eu possa ser feliz, necessário se torna que eu possa viver em harmonia, em equilíbrio, para que eu não deixe contaminar-me através da minha mente, dos sentidos, para que possa me levar às doenças e essas mazelas possam me proporcionar um desagrado. Então, para a nossa conquista da felicidade, depende única e exclusivamente de nós. Lembro-me de uma lenda persa, onde um homem vivia numa cidade de Córdoba e ele era um homem próspero. O seu rancho tinha de tudo. Ele tinha camelos, ele tinha cavalos, ele tinha um pomar, ele tinha uma agricultura que tinha todo o seu sustento. E ali ele tirava para a sua família. E o sorriso estampava no seu equilíbrio, na felicidade que tinha ao lado da sua família. Ao fundo do riacho corria um rio caudaloso que cantava melodias encantadoras na alvorada. E esse homem, uma certa feita, recebeu um viajante. E esse viajante são aqueles que trazem na peregrinação da busca de homens de fé. E ele pede abrigo ao dono daquele rancho, que era muito generoso. E ele diz para o homem: não, pode vir, pode pernoitar aqui e amanhã seguirás o teu caminho. E o homem, o viajante, olha para ele e diz: percebo que tu és feliz. Ele disse: claro, tenho uma família que me ama, tenho filhos que me amam e eu os amo, então eu sou feliz. E o homem, de uma forma inteligente, tentando envolvê-lo, disse: mas tu não conheces a verdadeira felicidade. Conheces diamante? Ele disse: não. Então não é realmente feliz. Porque quando conheceres um diamante, tu serás verdadeiramente feliz. E aquele homem calmo, equilibrado e tranquilo, passou uma noite perturbada pensando naquelas palavras daquele viajante. Pela manhã, ao despedir-se do viajante, o viajante olha para o dono do rancho e diz: Senhor, pense. A verdadeira felicidade está quando conheceres o diamante. O homem ficou ávido para entender que tipo de felicidade era essa que ele não tinha. Então resolvera vender a sua propriedade e pegar a soma de dinheiro, que era muito rico, confiou ao seu cunhado para cuidar da sua família. E saiu em busca do diamante. Rompeu montanhas, atravessou rios, riachos, enfrentou diversas dificuldades. E o tempo passava, ele não encontrou diamante. 10 anos se passaram. Foi acometido de uma doença e logo depois veio a desencarnar. E nesses 10 anos, aquele homem, aquele viajante, volta ao rancho para o procurar. E lá chegando, depara-se com outro proprietário. E o proprietário lhe diz: o que queres? Estou à procura do dono desse rancho. Ele disse: o dono hoje sou eu. Mas o outro vendeu e nós não sabemos, não temos notícia dele. A sua família
se desintegrar a cada um canto, nós não temos também notícia. E o Senhor que deseja? Posso passar a noite? Porque a outra, claro, sem nenhum problema, accedeu. E na hora do jantar, a lareira estava acesa, porque fazia frio. Aquele homem com olhar de Lício, aquele olhar acima da média, percebe algumas pedras em cima da lareira que cintilavam pelo efeito das labaredas do fogo. Ele diz, permite-me? Claro, pedras são essas. Mas são pedras que eu achei no riacho, achei bonitas e resolvi trazê-las para enfeitar a minha lareira. Ele disse, Senhor, pode me mostrar amanhã, na alvorada, o leito deste rio? Claro, sem sombra nenhuma. Claro que vou, sim. No raiar do novo dia, acordaram cedo, e o proprietário daquele rancho leva ao riacho, e lá começam a perceber as pedras que cintilavam no leito do rio. Ele abaixa, olha e diz, Senhor, essas pedras são diamantes. São diamantes negros, são diamantes vermelhos, amarelos, uma riqueza. E aquela mina ali tornou-se uma das maiores, inclusive de uma das pedras mais famosas, a pedra um diamante chamado Orloff, que configura em alguns museus e muitas coroas de reis. E a moral da história? Muitas vezes, nós procuramos a felicidade nas coisas materiais, que são efêmeras, mas a verdadeira felicidade está tão próximo de nós. E aquele homem que foi envolvido mentalmente deixou-se contaminar pela busca dos diamantes, nada encontrou, quando os verdadeiros diamantes estavam bem próximos. Então, a verdadeira felicidade, meus queridos irmãos, está dentro de cada um de nós. Quando nós buscamos cultivar o amor. Mahatma Gandhi dizia que o amor é tão forte como um fogo e vence a tudo, e tudo que não conseguir vencer é porque o fogo não foi bastante forte. Já Lacordaire, um fabulista francês, ele diz que o amor supera todas as coisas que possam existir, que não tem nada mais poderoso do que o amor. E o Cristo de Deus nos trouxe o amor incondicional, para que nós pudéssemos entender que este amor que nós temos, que muitas vezes, com certeza, são diamantes brilhantes, são diamantes que precisam ser lapidados, mas são diamantes enriquecidos da vontade e da providência divina. E que nós temos a oportunidade de entender que este amor é a maior essência que Jesus nos ensinou para sermos harmônicos e para sermos felizes. Porque a verdadeira felicidade é quando nós estamos em paz com as nossas consciências, é quando nós estamos em equilíbrio com o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. É quando nós vivemos nas essências sublimes dos ensinamentos de Jesus, porque as coisas materiais, elas são emprestadas para cada um de nós, mas complementam a nossa vida, mas não são elas que nos trazem a verdadeira felicidade.
A verdadeira felicidade está intrínseca às nossas consciências, ao sentir, ao pulsar dos nossos corações. Quando nós podemos ver o sorriso nos lábios de uma criança, quando conseguimos perceber no desabrochar de uma rosa, onde ela exala o perfume que enebrece a cada um de nós. A verdadeira felicidade é uma essência que nasce em cada um de nós, esperando o momento aprazado para que ela desabroche, para que ela nos transforme, para que ela nos torne cada vez mais dignos dentro do processo da evolução espiritual. Nesta tarde, gostaria de deixar para cada um de vocês: cultive o diamante, não interessa as cores, mas cultive o diamante do amor que está intrínseco dentro de cada um de vocês. E busque lapidá-lo quando ainda não tem o verdadeiro sentido, mas não deixe de cultivá-lo, porque o verdadeiro amor nos impulsiona para a evolução dos nossos espíritos. Que Deus, na tua infinita magnitude e beleza, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. E que a luz do Criador do mundo mantenha-nos cada vez mais harmônicos e felizes por todo sempre. Muita paz para todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão.